todas as pessoas presentes no evento. Meu nome é Ana Paula e junto com a Amanda Fischer Miguel, minha ex-orientanda e atual parceira de trabalho na ação sobre a qual nós vamos conversar, nós vamos trazer algumas reflexões acerca da nossa pesquisa em empoderamento social e comunitário e construção da autoridade do pedagogo na assistência social, reflexões sobre o projeto Fofocando Bem. Então, para que a gente possa fazer isso, nós precisamos primeiro falar rapidamente a respeito do nosso espaço de fala, né? A partir de onde nós falamos, e vocês vão ver que esse vídeo está dividido em duas etapas, né? Uma primeira etapa em que eu falo e uma segunda etapa em que a Amanda fala. Eu sou professora, estou à frente de um campus do Instituto Federal de Santa Catarina, situado em Gaspar. E durante a nossa trajetória aqui em Gaspar, e é importante a gente lembrar sempre isso, a missão dos institutos federais é trabalhar na divulgação da ciência, mas, sobretudo, na qualificação profissional de pessoas vindas de diferentes estratos sociais, e essa qualificação é sempre com foco humanizador, ou seja, de acesso à cidadania plena. Para que nós possamos fazer essas atividades, nós precisamos trabalhar em parcerias e construir uma percepção efetiva de multissetorialidade. Por isso, o IFES, que trabalha de uma forma muito próxima com a Secretaria de Assistência Social do município de Gaspar, no qual a Amanda ela atua como pedagoga. E uma boa parte da nossa pesquisa discute exatamente o papel do pedagogo na assistência social, o que por muitas vezes não é óbvio e, inclusive, por vezes passa despercebido no próprio currículo dos cursos de pedagogia, né? Por que é tão importante esse pedagogo? E a gente faz uma discussão a respeito de uma ação específica, que é o Fofocando Bem. O que é o Fofocando Bem? Nós percebemos, ao longo do tempo e da nossa atuação, que uma das dificuldades que nós temos é fazer com que as comunidades elas se apropriem do sistema educacional existente nos municípios. Seja esse sistema um sistema municipal, e aí a gente está pensando nos centros de educação infantil e as escolas de ensino fundamental, as redes de ensino médio, a educação de jovens e adultos de nível fundamental e médio e as oportunidades de ensino técnico e superior que são ofertadas pelos institutos federais de educação. Para que a gente possa se aproximar dessa população, nós então imaginamos uma atividade que foi realizada num primeiro momento num CRAS, onde a gente observa uma maior vulnerabilidade social dentro do município de Gaspar, e aí estamos falando do estado de Santa Catarina, sul do Brasil. E nesse CRAS, nós temos uma característica muito marcante, né? Porque o CRAS, ele é sempre um centro de referência de assistência social e é a ponta mais próxima da comunidade quando nós pensamos os equipamentos da assistência social no município, né? Dessa política pública. Nessa comunidade, nós temos algumas características bem marcadas. A comunidade que nós atendemos, comunidade do bairro Bela Vista, ela é marcada por uma heterogeneidade no que diz respeito ao perfil econômico, uma heterogeneidade muito grande também no que diz respeito à qualificação profissional e história no âmbito da educação, mas nós temos outros CRAs que ainda são mais efetivamente marcados por isso. Entre eles, por exemplo, o CRAS do bairro Sertão Verde, na época Sertão Verde, que hoje fica no bairro Margem Esquerda.
todos eles em Gaspar. Nesses CRAs, além desse perfil bastante heterogêneo da população e, sobretudo, da presença de muitas famílias em vulnerabilidade social, nós temos também a característica de muitos migrantes, pessoas vindas de outras regiões do Brasil, né, de outras regiões de Santa Catarina, mas também de muitos imigrantes estrangeiros, pessoas então vindas de outros países, sobretudo Haiti e Venezuela. A ação, então, ela começa a ser organizada pelo IFSC, junto com a pedagoga do CRAS, justamente porque uma das missões desse pedagogo, um dos objetivos da presença do pedagogo nos equipamentos de assistência social é trabalhar a escolarização dessas pessoas. A elevação da escolaridade, ela é fundamental para que se compreenda também como funcionam as políticas públicas para que se construa acesso à cidadania e à empregabilidade. Dessa maneira, nós organizamos rodas de conversa. Esse era o objetivo da ação, em que nós pudéssemos contar um pouquinho sobre assistência social e sobre o IFSC e os sistemas de educação e os sistemas de proteção à mulher e à criança e as políticas públicas existentes no município, assim como as ações que cada CRAS especificamente realiza. Por outro lado, nós desejávamos ouvir quais eram as demandas da comunidade. E no primeiro evento em que isso aconteceu, né, sempre à noite, dentro do espaço desse centro de referência, mobilizada, né, sendo mobilizada a comunidade pela equipe de assistentes sociais, pedagogos, psicólogos e demais trabalhadores dos CRAs, nos perguntaram o que era o evento. E daí surgiu o nome dele, Fofocando Bem. A gente brincou que a gente estava ali para fazer fofoca, né? Nós íamos levar a nossa fofoca, então íamos contar um pouco sobre o que fazíamos e eles nos contariam sobre a realidade na qual eles viviam. E a partir daí, então, começa um laço mais orgânico, sinergético com essa população, a partir do momento em que nós conseguimos ouvir as demandas reais que essas comunidades tinham, que muitas vezes nós desconhecíamos, fundamentais, por exemplo, para a nossa oferta de cursos, né? E, por outro lado, eles começavam a perceber oportunidades existentes para que pudessem ter acesso, né, a oportunidades de educação, de trabalho, a políticas públicas situadas no âmbito da assistência social e nós pudéssemos afinar, né, entrelaçar essas ações. A partir daí, nós começamos a desenvolver uma série de projetos, né, que vão envolver, por exemplo, um feirão educativo de empregos, em que não só a gente dá acesso a empregos, né, oferecemos empregos, mas temos todo um processo de triagem, encaminhamos as pessoas que procuram esses empregos para oportunidades, né, no ensino fundamental, no ensino médio, na educação técnica, na educação superior. Nós começamos a pensar cursos voltados às comunidades. Então, por exemplo, mulheres em vulnerabilidade social, a mãe solo, com um perfil muito melhor desenhado do que nós tínhamos anteriormente, né? Então, esse foi o grande objetivo e talvez um dos mais importantes resultados alcançados a partir dessa ação. Agora eu vou passar para a Amanda, que vai discutir um pouco mais essa questão do papel do pedagogo e como, a partir também dessas rodas de conversa, que nós passamos a nomear Fofocando Bem, a pedagoga, ela consegue atuar dentro desse espaço tão plural, tão multiprofissional e tão importante dentro da sociedade brasileira, que são os centros de referência, os CRAs. E também vai poder explicar um pouquinho melhor para vocês como se estrutura a assistência social na nossa região.
Olá, bom dia. Me chamo Amanda e assim como a Prof. Ana falou no vídeo anterior, vou falar um pouquinho sobre a nossa pesquisa, que hoje é um recorte da minha pesquisa de mestrado sobre a atuação do pedagogo na assistência social. Esse é um recorte da pesquisa do mestrado que eu faço hoje no Instituto Federal Catarinense, Campus Camboriú, e que, na verdade, a gente se iniciou lá na minha pós-graduação em 2017, onde a gente fez uma pesquisa, um recorte de pesquisa também da atuação do pedagogo, mas nos atendimentos aos imigrantes haitianos na época. E a partir dali a gente vem desenvolvendo algumas ações que fortalecem e contribuem para essa pesquisa sobre a educação no espaço não formal de educação, né, fora do ambiente escolar, na política de assistência social. Aqui no Brasil, a política de assistência social permite que o pedagogo trabalhe nessas equipes, junto com assistente social e psicólogo, que são profissionais obrigatórios, nos serviços de atendimento a situações de vulnerabilidades. A partir daí, nos atendimentos que a gente realiza nos equipamentos aqui chamados de CRAS, que são Centros de Referência de Assistência Social, ou CREAS, que também é um Centro de Referência de Assistência Social especializado mais para questões de violações de direito, a gente, nessas equipes, compondo essas equipes, no caso eu atuo há mais de 11 anos, a gente vai percebendo as demandas da comunidade mais vulnerável e de que forma que a gente pode efetivamente atuar para a superação ou minimamente, né, a superação dessas demandas de vulnerabilidade, ou pelo menos uma qualidade de vida superior ao que eles se encontram. Diante disso, a gente busca parcerias com outras entidades, outras políticas, para que esse sujeito que necessita de uma intervenção do Estado consiga acessar os seus direitos e consiga superar essas situações. Uma dessas instituições parceiras é o IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina, onde eu fui orientanda da professora Ana Paula, e desde 2017, então, a gente vem fazendo algumas ações em parceria, e que eu dou continuidade na pesquisa hoje no mestrado. Enquanto a servidora pública, pedagoga na assistência social, a gente vai percebendo as demandas da população e muitas vezes a gente se pergunta de que forma a gente consegue superar isso e conseguir contribuir para a vida dessa pessoa de acordo com o que a política oferece. A gente vem muitas vezes percebendo que entender o que a comunidade precisa e fazer com que ela acesse esses direitos precisa de uma articulação, e é por isso a essencial presença de um pedagogo. Por quê? Porque a educação é feita da ação envolvendo a teoria das ciências da educação com a prática desse profissional para efetivamente as pessoas conseguirem passar por esses processos educativos, que muitas vezes não ocorrem nas escolas. Nasce aí, então, essas rodas de conversas, que eles intitularam como Fofocão do Bem, para entender o que a comunidade tem de carências, o que a gente poderia fazer para superar essas situações. E eles mesmos, com as opiniões deles, com esse coletivo de percepções que muitas vezes as comunidades estão inseridas, acabam fazendo esse processo de educação, assim como Paulo Freire trazia, do empoderamento e da autonomia do próprio indivíduo. Então, nessas rodas de conversa, a gente consegue atender o que essa população necessita e também contribuir para a pesquisa da questão da pedagogia fora do ambiente escolar, que é onde ocorrem esses processos educativos. Eu acho que a professora Ana Paula já explicou bastante sobre o nosso projeto, sobre o artigo, e eu só queria contribuir nessa finalização. Agradeço.